Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, que este culto que prestamos a Deus seja uma bênção para cada um de nós. Para iniciar, eu tenho um texto aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Capítulo 2 desta carta, os primeiros 5 versículos. E diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Novamente, Paulo faz um contraste entre a loucura da pregação, que ele já havia dito lá no versículo 18 do primeiro capítulo, e a sabedoria humana. Esse é um contraste que leva a um compromisso. Com que você se compromete? Qual é o compromisso que você tem? Com a sabedoria? Maior conhecimento? Maior educação? Maior quantidade de livros lidos? Tudo isso é bom. Mas a palavra de Deus está acima disso tudo. Porque a palavra de Deus é o centro da sua sabedoria. Deus deu-nos a sua palavra para Ele ter um relacionamento conosco. O que Deus é muito maior do que o que temos na Bíblia. Mas o que Ele deu é algo completo, que não precisa acrescentar, nem tirar, e que serve exatamente para nós termos um relacionamento com Ele. Não adianta tentarmos fazer enfoques de acordo com o doutor fulano ou o mestre cicrano, porque quando se prega o evangelho, a gente prega pela sabedoria de Deus e não pela sabedoria do homem. É Cristo crucificado. Isto foi o que Paulo quis saber. E Paulo era um mestre. Paulo era um rabino. Ele foi educado aos pés do mestre Gamaliel. E ele entendia, ele sabia, mas ele disse que decidiu nada saber, mas apenas Jesus Cristo crucificado. A gente procura muito desprezar a cruz de Cristo. Devemos ter muito cuidado com isso, porque cristianismo sem cruz não é cristianismo. Cristianismo sem a morte de Cristo lá na cruz não existe. O cristianismo só é viável porque o Senhor Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz. Por isso que Paulo diz que decidiu nada saber a não ser Jesus Cristo crucificado. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a palavra que se diz para todas as pessoas. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então,
culto seja uma bênção para todos, que o Senhor nos proteja e nos ajude a prestarmos culto unicamente a Ele e não a nenhuma pessoa. Vamos orar então para darmos continuidade. Amado Pai, acreditamos, Senhor, na Tua eternidade, na Tua soberania, na Tua justiça, mas principalmente acreditamos na encarnação do Senhor Jesus Cristo. Cristo feito homem, vindo para morrer numa cruz em nosso lugar. Cremos nisso e damos muito graças a Deus, porque Tu nos fizeste crer desta forma. Pedimos nesse instante, Senhor, que Tu abençoes a todos nós que estamos aqui nesse recinto. Que cada coração esteja aberto, pronto para dar guarida à palavra de Deus que vai ser ensinada aqui. Que saiamos desse recinto melhores do que quando chegamos. Não porque ficamos superiores, mas porque a nossa espiritualidade está mais próxima de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais humildes devemos ficar. É essa a ideia que temos que passar. Que o Senhor então esteja conosco em todos esses momentos, para que a Tua honra e a Tua glória seja exaltada. Perdoa-nos qualquer falha, Senhor. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite, igreja. Nós iremos entoar o hino de número 53 do Voz e Melodia, Guarda o Meu Coração. Peço, amada igreja, a se pôr de pé e abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. 1 Coríntios,
capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. Estou ouvindo os folhear. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos salvos e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Peço ao irmão José que eleve a Deus em oração pela palavra lida.
Boa noite, irmãos. Com muita alegria que nos reunimos aqui nessa noite, mais uma noite que Deus nos concede, irmãos, para aqui juntos adorarmos ao Senhor. Eu vou pedir que a pessoa responsável pela recepção da igreja comece a providenciar novamente anotar o nome dos irmãos que nos visitam. Eu estou sentindo falta aqui de falar o nome dos irmãos que estão nos visitando aqui. Olhando daqui, eu sei que hoje está fazendo já veio de manhã, né? Mas está conosco novamente agora de noite o pastor Maurílio e a sua esposa, nossa irmã Diana. Olhando de longe, eu não sei se nós temos mais alguém que nos visita. Eu não sei. Tem ali, perto do nosso irmão Vila, ali tem uma jovem que está ali, né? Obrigado pela sua presença, tá, minha querida? Que Deus lhe abençoe. E que Deus fale com você nessa noite aqui, através da palavra que será pregada, tá bom? Nós temos um aviso, irmão, básico. Os jovens, os adolescentes, assim que terminar o culto, é rápido, bem que assim, nosso irmão Jameson quer dar uma palavrinha com vocês, só sobre o início da programação do VQ7 e do JV, no sábado, tá bom? A gente quer só organizar qual vai ser o horário de início. Então é coisa rápida aqui, irmão. Assim que terminar o culto, tá? Essa reunião rápida. No mais, irmãos, é isso a nossa programação normal. Na quarta-feira, oração. No sábado nós temos atividades aqui à tarde. E na sexta também à noite, tem alguns irmãos se reunindo. E no domingo, nossa escola bíblica dominical, começando às 9 horas da manhã, tá? Que Deus nos abençoe e que seja um culto abençoado e que Deus, através do seu Espírito Santo, derrame graça sobre cada um de nós aqui nessa noite. Eu vou dar um aviso a respeito do coral. Nossa apresentação do coral, que vem saindo desde o meio do ano, vai ser dia 20 de dezembro e o coral já está todo pronto, as músicas já estão 70% encaminhadas, mas há um empecilho a respeito da nossa encenação, que como estão todos os jovens aqui, só alguns que não estão participando, o Michel, por exemplo, ele fica na mídia, então não vai ter como ele participar do coral, mas outros jovens que estão fora, ou senhores e senhoras que quiserem participar da nossa encenação, nós iremos precisar de 8 pessoas. Vou citar as pessoas que será Jesus, Lázaro, Pilatos, 2 soldados, duas para abanar o Pilatos lá, 2 mulheres para abanar o Pilatos, e uma que vai ser a Maria. Então, 8 pessoas, são 5 homens e 3 mulheres. Aqueles que quiserem, que Deus tocar no coração para querer participar, ressaltando que não irão falar nada, vão apenas encenar. Está dentro? Aí, irmão José já está dentro. Então, isso é mulher que faz. Então, 5 homens e 3 mulheres. Então, já são 4 homens e 3 mulheres, porque o irmão José já se voluntariou. Então, ao final do culto, os irmãos cheguem até mim, ou ao Matheus Mendes, para nos comunicar o que vocês querem fazer. Tá bom, irmãos? E as crianças também, mas aqui todas as crianças já são obrigadas a participar. Então, vão ter uma musiquinha para eles. Então, vai ser assim, irmãos. No final do culto, falem comigo ou com o Matheus Mendes, tá ok? É isso aí. Agora vamos cantar o cântico ofertório, que é Te Exaltamos. Peço a igreja se pôr de pé, nós iremos cantar. Exaltamos o poder santo de Deus e declaramos as suas maravilhas.
trazendo vitória em nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Podemos sentar, irmãos? Agora nós teremos a mensagem bíblica com o pastor Eloilson. Vamos orar. Amantíssimo Deus e eterno Pai, nós te somos muito gratos, Senhor, porque Tu nos tens conduzido e dirigido nossa vida para o bem de cada um de nós. Nós que Te amamos e cremos no Teu nome. Nesse momento, Senhor, ajuda-me a falar as palavras adequadas que todos nós temos necessidade de ouvir. Que sejamos uma bênção para cada pessoa aqui presente. Perdoa qualquer falha de nossa parte. Em nome de Jesus oramos. Amém. Estão vendo o título aí? Compromisso 1. Realmente eu preparei uma mensagem em 3 etapas. Se esse é compromisso 1, as próximas serão compromisso 2 e compromisso 3. Então, esse é o primeiro compromisso que nós temos aqui. Mas eu quero falar especificamente
da expressão compromisso. Eu não sei como é que eu vou explicar isso, né? Eu tenho uma história, acho que todo mundo conhece essa história já. É a história da festa, a festa dos bichos. Então, cada um se comprometeu a dar uma parte para aquela festa. Mas 2 animais se destacaram, a galinha e o porco. A galinha deu os ovos. O porco deu o pernil. A galinha estava totalmente envolvida com o trabalho daquela festa. Mas o porco estava comprometido. Isso é compromisso. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, nós lemos o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos estar de acordo com o sistema desse mundo, com o esquema desse mundo, mas devemos colocar a nossa mente a favor da obra de Cristo, para que assim a vontade de Deus seja experimentada por cada um de nós. Nós estamos vivendo neste mundo e fazemos muitos comprometimentos e não levaremos conosco nenhum desses compromissos para o nosso lar celestial. Os compromissos da terra ficam aqui. Nenhum deles vai adiante. Não podemos estar comprometidos com o atual sistema secular. Porque não, para nós, é muito pouco. Somos cidadãos do céu. O tempo para nós vai correr por toda a eternidade. Mas aqui neste mundo, vai correr muito pouco. Então, por que se comprometer com o atual sistema do mundo? Com esse esquema do mundo? Você trabalha, se esforça, se desgasta naquele trabalho. Ou então você tenta ganhar dinheiro de uma forma, ganha, aí não para aí, vai querer ganhar mais. Você compra bens, compra casa, compra carro, e não para por aí, vai querer comprar mais, cada vez melhor e maior. É natural para a humanidade fazer isso, mas são coisas que comprometem e acabam tudo aqui. E você não vai levar nada. Como dizia Jó, né? Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Não podemos ficar apegados às coisas materiais. Por isso, pastor Maurilo, que eu não me importo em ficar sem essa gravata. Porque quantos anos eu vou viver ainda? 20? 30? Se eu bater 30 anos, eu passo dos 100 anos. Quantas pessoas vocês conhecem de 100 anos? Então, por isso que esse compromisso com o atual sistema secular não é algo que agradável. Qual é a troca que se faz aí? A sociedade abandona os padrões morais e os princípios cristãos por causa do oportunismo ou do pragmatismo. Isso acontece naturalmente. Isso lá no mundo, lá na sociedade,
em que nós vivemos. Para conseguir os seus objetivos, os padrões morais são esquecidos. E o pior é que essa situação está ocorrendo também na igreja. Eu não aponto igreja nenhuma aqui, mas os irmãos sabem que a igreja cujos objetivos são objetivos para este mundo. Por que ter tantos bens? Por que ter tanto dinheiro? Por que encher o templo? Então, foi trocado. Essa foi a troca que fizeram. E agora, qual é a perspectiva diante disso tudo? Vamos falar de uma maneira bem prática para vocês. Qual é a filosofia que temos nesse mundo a respeito disso? É conquistar os objetivos por intermédio de quaisquer meios. Todo mundo conhece aquela regra. Os fins justificam os meios. Mas a gente sabe que na prática não justifica. Porque se você é um cristão, você tem um modo de vida, você tem um estilo de vida. Então, o seu estilo de vida, pautado pela palavra de Deus, vai ter que usar os meios adequados de acordo com a palavra para chegar ao fim que também é adequado com a palavra. Não cabe para nós. Nesse tipo de pensamento, dos fins justificar os meios, a palavra de Deus é relegada a segundo plano pela sociedade. E é distorcida por certos grupos de igrejas que objetivam lucros em cima da exploração dos fiéis. Outra coisa que a gente percebe é que esse tipo de pensamento secular, esse compromisso com o atual sistema secular, é centrado no indivíduo. Totalmente centrada no indivíduo. E nesse modo de pensar, o centro passa a ser o homem. Não somente o homem em si, mas o seu bem-estar e o lucro que pode dar aquele empreendimento, o projeto, aquilo que ele está pensando fazer. Tem até um moto que se diz: se deu certo para você, vai em frente. Ninguém tenta fazer todas as coisas, porque existem nuances erradas pelo meio. Mas alguém vai dizer isso. Se está dando certo para você, continua. E isso está errado. É inevitável, nesse sentido, o comprometimento que a pessoa vai ter com a sua consciência. E se você é um crente, vai ter comprometimento com as suas convicções. Vão ser jogadas fora. Ou você segue o sistema secular, ou segue as suas convicções. Os resultados. Quais são os resultados que acontecem? Aí está um resumo. O resultado é que a sociedade não observa mais ter uma consciência civil. Eu me lembro quando eu estudava, eu sei que faz um bocado de tempo isso. Eu ia para a escola, e lá a gente fazia uma fila, e cantava o hino nacional, o hino à bandeira, às vezes cantava hino do soldado, ou do marinheiro. A gente sabia os hinos pátrios. E tínhamos essa consciência. Havia um nacionalismo, queríamos sempre um Brasil melhor. Eu sabia que quando eu ia estudar era por um Brasil melhor, trabalhar por um Brasil melhor. A gente perdeu isso, parece. Perdemos essa consciência. Os valores que nós aprendemos na igreja são esquecidos e vão dar lugar a novos valores, sejam eles educacionais, lá na sua faculdade, na sua escola, tá? Seja lá que curso você está fazendo por aí, seja os valores profissionais, que profissão você está seguindo, e principalmente valores políticos.
Quando alguém entra na política, vocês sabem, os valores bíblicos são totalmente jogados fora. O que acontece? A culpa não tem. Remorso, muito menos ainda. Culpa e remorso são desconsiderados para determinar o comportamento. Porque se eu me sinto culpado, eu vou ser contrito diante de Deus. Se eu tenho remorso, o remorso é o caminho do arrependimento para se fazer aquilo que é certo. Mas não, isso é completamente desconsiderado. E quando a gente percebe, a área mais afetada é a liderança. E a primeira delas, olha aí quem é. A liderança política. A liderança política, eles lideram o compromisso, lideram o comprometimento. Todo mundo sabe disso. Eu vejo, está no falatório, está na boca do povo. Isto aí. Todo mundo sabe que os políticos prometem. Eles promovem altos ideais antes das eleições. São as chamadas promessas de campanha. Isso é comum acontecer. Mas quando do exercício dos seus cargos, eles esquecem. Eles comprometem os padrões bíblicos, decepcionam os eleitores pelo fato de agirem exatamente como políticos sem Deus. É triste isso, mas acontece. Outra coisa que acontece é nos negócios. Tem pessoas que fazem negócios bem honestamente, bem direito, mas isso é exceção no jogo. Eu tive uma loja lá no Rio de Janeiro. Acredite, a loja era para vender Bíblias, CDs evangélicos e souvenirs que os crentes usam. Chaveirinho, um cartão, um livretinho e livros de cunho evangélico também. Quando eu fui regularizar aquela empresa, eu ia lá, ele marcava um dia, não dava, não, hoje não deu certo não. No outro dia também não. Aí finalmente alguém teve dó de mim, perguntou, olha, o senhor só vai receber se der um dinheiro para aquele rapaz lá. Eu digo, Eu digo, agora eu já estou com essa livraria na mão, vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu fiz algo errado, eu paguei. Paguei para ele me dar o contrato prontinho, liberado já. Um negócio que a gente acha que é negócio de Deus. Por isso que os negócios são assim. Aí eu fui lá na MK Publicitar. Todo mundo conhece que é MK Publicitar? Vende CDs da Marina, né, da Isla, da Fernanda Brum, dessa turma aí toda. E então, eles sabiam que eu era pastor. Oi, pastor, aqui vamos atender o senhor muito bem e tal. Entenderam? Pastor, é o seguinte, o senhor quer com nota ou sem nota? Eu digo, com nota. Não, mas com nota sai um pouquinho mais caro, o seu lucro vai ser menor. Não, eu quero com nota. É assim. Bem que a Bíblia fala que o mundo dos negócios é um mundo satânico. Até para vender Bíblia e CDs. Então, do executivo até o vendedor, todos querem tirar vantagens salariais, todos querem altas comissões, mesmo que prejudique os consumidores. Isso acontece naturalmente nos negócios. Aí vem o próximo lugar, os tribunais. E nos tribunais, dos juízes aos advogados.
Há uma sede de levar vantagem nos processos, mesmo que os pobres sejam injustiçados, mesmo que inocentes sejam condenados, desde que haja uma pontinha para cada participante e enche o bolso dos magistrados. Isso acontece aí, desde do menor tribunal até o maior tribunal. Vocês sabem disso, está nos jornais. Não é novidade o que eu estou falando. Nos esportes, acontece a mesma coisa. Olha aí. Vai desde o cartola até o atleta. Irmão João. As pessoas mentem por causa disso tudo. Isso é a consequência já, olha aí. Enganam, roubam, eles mascaram a verdade, quer dizer, deixam a verdade escondida, para que as pessoas não saibam. Fazem qualquer coisa para conseguir o que desejam. Isso passa a ser um estilo de vida. O nosso povo tem esse estilo de vida. Eu sei que o homem tem uma natureza pecaminosa, mas a gente vê nas pequenas coisas, todo mundo querer levar vantagem. Recebe um troco a mais e não devolve. Vai atravessar, você que tem carro, vai atravessar o sinal vermelho, porque não tem outro carro esperando lá na esquina, não tem outro carro, e você então atravessa o sinal vermelho simplesmente. Mas todo mundo sabe. Eu me lembro de um missionário que perguntaram para o filho dele o que é que significava aqueles sinais. Aí ele dizia: olha, o verde é para seguir, o vermelho é para parar, agora o amarelo é para acelerar. Quer dizer, a gente sabe que não é assim, né? É para a pessoa ter cautela naquele momento. E se você tem cautela, você já para no amarelo. Já para, quando der amarelo, você já para. Porque logo em seguida vem o vermelho. Então não vá. Olha, o pior disso tudo é que vira estilo de vida, como eu falei. E acontece isso. As pessoas vivem de enganar as outras. Eu já morei numa cidade que as pessoas gostavam de enganar os outros. Quem enganava era o herói, o enganado era o otário. E aquilo era bonito para eles. Virou estilo de vida. Nós não podemos andar de acordo com isso, porque o mundo tem invadido as igrejas, tanto na sua filosofia, quanto na prática do compromisso, ou do comprometimento. Como é que tem invadido a igreja? Nisso, olha, na tolerância é uma das coisas. A tolerância tem sido adotada pela igreja, porque é eficiente na sociedade, no mundo é eficiente. Dá certo no mundo. Tolerância. Olha, em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não sei se eu coloquei, está ali. Diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como crente, eu tenho que andar de acordo com o sistema do mundo? Não. Diz que não vos conformeis, não andar de conformidade com esse século. O século aqui não é tempo, não, é um momento que você está. Tá? Mas temos que mudar a nossa mente. Não podemos ter a mesma mente da sociedade. Porque é assim que vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Quer ver outra coisa? Por que é tolerância? É um método de marketing para alcançar não salvo. Não, todo mundo aqui pode se tornar membro da igreja. Casado, não casado, desquitado, separado, todo mundo pode. Vem, chega aqui, ai, creu, vamos batizar logo. Vocês sabem que isso não dá certo. Que vira uma zona na igreja, esse negócio. E não existe mais freio. Alcançar o não salvo, fazer uma coisa para que todo mundo encha de gente incrédulo na igreja. A igreja não é lugar de incrédulo, não. A igreja é lugar de crente para aprender a palavra de Deus. Você que é incrédulo, vai lá na sua rua e fala para o pessoal que é incrédulo lá. O evangelho é para ir para a rua. Aqui dentro você aprende a Bíblia. E lá você aplica o que aprendeu. E fala para as pessoas. Fala para os seus vizinhos. Para os seus colegas de escola, de trabalho. Para os vizinhos, para todos que você conhece. Todos com quem você se relaciona. Olha o que diz 1 Coríntios 1:21. Visto como na sabedoria do mundo, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Não foi pela sabedoria do mundo. Ele diz, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Precisa haver uma pregação da palavra de Deus, para que as pessoas entendam o que é o evangelho. Método de marketing para alcançar não salvo? Não. E tem mais uma. Muitas igrejas buscam maneiras de apresentar o evangelho isentas de qualquer ofensa. Nunca se fala de pecado. Deus é bom. Deus é fiel. É verdade tudo isso, mas não falam que Deus é justiça, não falam que Deus julga, não falam que Deus castiga. Essas coisas são proibidas, porque tem que apresentar o evangelho de uma maneira que não ofenda. Não vamos falar contra tal tipo de pecado, porque pode chegar alguém que tem aquele pecado e não pode. Que não pode, a Bíblia diz para falar de todos eles. Maneiras de apresentar o evangelho, só tem uma, a loucura da pregação. Só essa maneira. A natureza do evangelho já é ofensiva. Quando Jesus falou que, ele disse assim, a minha igreja, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ou seja, a igreja é um instrumento de ataque ao mundo. Não é um instrumento de defesa. Então é um instrumento ofensivo. A palavra de Deus, o símbolo da palavra de Deus está lá no capítulo 6 de Efésios. É a espada. É o único instrumento de ataque que temos ali naquela armadura que é falada ali. A espada. Ataque. É ofensivo. Olha Romanos aí. Eu anotei ali, já anotei. Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, incapazes, não tínhamos condições, Ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Quer dizer, já chamou a pessoa que não tem Cristo de fraco e de ímpio. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ofende. Você é um fraco, um ímpio, um pecador, inimigo de Deus. A pessoa é capaz de bater na gente se você falar nisso, por aí não. Mas a natureza do Evangelho é ofensiva. Não podemos deixar de falar
aquilo que a Bíblia nos ensina para falar, você nunca poderá ter um Jesus light. Ou então, fala-se muito em dieta, né? Um diet Jesus, um Jesus de dieta. Bem, Jesus, a gente fala isso aqui não, quer dizer, vai dosando aquilo que pode ser falado e aquilo que não pode ser falado de acordo com a conveniência. Não existe. Aliás, o conselho de Paulo a Timóteo, no capítulo, segunda carta de Paulo a Timóteo 4:2, foi prega a palavra. É tudo, não deixe o mandou tirar nada. E muitas igrejas têm comprometido a palavra, oferecendo uma versão debilitada do Evangelho, incapaz de efetuar mudanças, incapaz de salvar as pessoas, porque o Evangelho está distorcido. Não podemos ser iguais às pessoas. Não tente fazer, pastor, vamos fazer assim, assado na nossa igreja, porque a igreja X faz assim, e dá certo, e vem muita gente, e anima. O Evangelho puro é o que vai ser pregado aqui, sempre. Para pregar diferente, tem que me tirar daqui. Mas enquanto eu estiver aqui, é a Bíblia pura que vai ser pregada. Em 1 Coríntios 2, nós lemos esse texto aí no início. Paulo fala do seu trabalho que ele teve ali, em Coríntios, quando ele chegou. Ele diz, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ele tinha vindo de Atenas, decepcionado, porque era cheio de filósofos lá. E ele veio para Corinto. Lá em Corinto ele pregou um pouco, acabou arranjando uma briga lá com algumas pessoas. Ele estava desanimado, querendo ir embora. Só que Deus disse, fica, Paulo, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Isso está registrado no capítulo 18 de Atos. Você pode ver lá, ele continua. Não fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria. Ele não foi com aquele discurso bonito que ele deu lá em Atenas, que está registrado no capítulo 17 de Atos. Ele diz, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Isso é o Evangelho, Jesus Cristo crucificado. Ele fala que foi em fraqueza, teimou e grande tremor. Ele estava com medo, estava fraco, que eu estive entre vós. Mas ele fala, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Meus queridos irmãos, não queiram evangelho fácil, distorcido. Queiram o evangelho que está na palavra de Deus. O poder de Deus é o próprio evangelho. Aliás, Paulo fala isso em Romanos, né? Ele diz, porque, como é que ele fala lá, o versículo 16, primeiro capítulo, né? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a palavra que serve a essa pessoa. Então, que o Senhor nos abençoe, nos dirija, nos conduza e nos fazendo-nos aceitar cada vez mais o que temos na sua palavra e não essas filosofias baratas por aí. Isso tem continuação. Deus nos abençoe nesse momento. Eu repasso a palavra ao irmão que vai fazer a conclusão.
Agradecemos o pastor pela palavra, irmãos. Tem um texto, eu não estou lembrado bem a referência, que diz assim: um soldado de Cristo não se envolve com os negócios dessa vida, né? Mas ele tenta estar atento a todas as ordens daquele que o arregimentou. Então, acho que se envolver com o sistema que nós temos atualmente, irmãos, nós nos afastamos do que Deus tem para nós, ou do que Deus nos ordenou através da sua palavra. Então, que Deus abençoe, né, a palavra, que possamos guardar essa palavra em nossos corações, irmãos. Nós estamos envolvidos com muita coisa que foi falado ali, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, nossa vida. Não nos deixemos, irmãos, nos envolver, né, e levar pelas filosofias do mundo atual, porque atualmente as coisas estão difíceis, irmãos. Tá? Então, que Deus nos abençoe. Como nós sempre temos, irmãos, no final do culto, uma maneira que nós temos de nos confraternizar uns com os outros aqui, um momento de comunhão. Nós ficamos aí do lado, sempre algum irmão oferece alguma coisa aí para a gente tomar, um chá, uma sopa, alguma coisinha. Então, você que está aqui conosco nessa noite, você é nosso convidado, não vá embora, sem ficar um pouquinho conosco aí, tá bom? Conhecendo mais um pouco os irmãos aqui. Então, é isso, irmãos, que Deus abençoe todos nós, que nos dê uma semana de bênção e proteção, né? Porque hoje nós precisamos, irmãos, da proteção de Deus, diante de tantas males que assolam a humanidade. Boa noite a todos e uma boa semana.